Olá, queridos, muito buenos dias. Vamos dar sequência uma vez mais a la santa e gloriosa palavra de Deus. Muito bem, amigos, ayer nós outros nos detuvimos en el versículo 18, en el libro de Hechos de los Apóstoles, em donde já aprendimos muitas coisas, graças a Deus. Aprendimos como deveria ser a igreja, chamado de Ananias, Cornélio, e agora estamos falando do chamado de Pedro. Muito bem. Nós outros vamos seguir lendo, agora entraremos no chamado de Pedro, quando Deus chama Pedro, ok? Recorde-se que Pedro, isso na oração, estando com hambre, e os ángeles mostraram os animais, enfim, e pediram a Pedro, o ángel lhe pediu, mata e come, e Pedro então disse que não, porque seria imundo. Então eu comecei a falar-lhes a vocês sobre justamente um pensamento que tienen, que existe hasta hoje no mundo de cristianos, em donde diz, não é bueno comer la carne de cerdo, enfim. Este mensagem disse justamente o contrário. Deus disse, não chama imundo lo que eu purifiquei, ok? E hoje vamos entrar então nesta parte onde Deus chama Pedro, para que Pedro então seja um discípulo dele. Muito bem. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Diz assim: e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, posava allí. E estando Pedro pensando em la visão, lhe dijo el Espírito Santo. E aqui 3 homens te buscam. Levántate, pues, e desciende, não dudes ir com eles, porque eu los he enviado. Então Pedro, descendiendo a los hombres que eram enviados por Cornélio, dijo: he aquí eu sou el que buscais. Qual es la causa? Qual es la causa por la que habéis venido? E eles dijeron: Cornélio, el centurião, varão justo e temeroso de Deus, e que tiene testemunho de toda a nação de los judíos, ha recebido resposta por um santo ángel de hacerte venir a su casa e oír de ti palavras. E então metiendo-los dentro, los hospedou. Al dia seguinte, levantando-se, se foi com eles. Muito bem, amigos, vamos dar uma média paradita em esto. Você vê que é igual com nós outros em los tempos de hoje. Como trabalha Deus? Primeiro, Deus bendice a uno. Primeiro, Deus mostra que existe, que está vivo. Ok? Depois, Deus entrega a la persona el Espírito Santo. Dá a la persona el Espírito Santo. E depois, Deus chama a la persona para estar com ele
hacer la obra de Él. Quando eu digo hacer la obra, não necessariamente tem que ser, ou deve ser, ou deveria ser missioneiros, pastores, obispos, diáconos. Não, não é isso que quero dizer. Mas hacer la obra significa aferrar-se a Ele, ser fiel à sua igreja, ser respetuoso com sua igreja e poner em sua cabeça e dizer-lhe: sabe que? Sabes que? Eu já não me aparto mais de Deus. Aqui me quedarei. Isto é hacer la obra. Isto é hacer la obra. Queimar incenso, preparar sua ofrenda, queimar incenso, evangelizar, enfim, isto é hacer la obra. Você vê que o chamado de Pedro foi tão bonito, e Pedro mesmo assim, Pedro dudava, Pedro dizia: será? Imagine-se, Pedro, coma, tem hambre, mate seus animais e coma. E Pedro disse o quê? Ai, não puedo comer lo que é imundo. Imagine-se, como pode Deus fazer algo que seja imundo? Me disse, como pode? Isso é coisas de homem, invenções de homens. Então Pedro, pensando em la visão, le dijo el Espírito Santo, es decir, el Espírito Santo habló a Pedro: 3 homens te buscam, levanta-te, pues, desciende, não dudes ir com eles, porque eu los he enviado. Quizás você seja uma pessoa que constantemente, minha esposa, eu, os missioneiros te vão a buscar, sempre está dando na palavra a você: venga à igreja, aferre-se a Deus. E você se queda perguntando: mas será que eu devo ir? Eu necessito de um tempo, eu necessito estar em stand-by, eu necessito pensar, eu necessito observar as coisas. É Deus que te está chamando, Deus te está chamando, entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. Veja o que diz o versículo 20: levanta-te, pues, desciende, não dudes ir com eles, porque eu los he enviado. Meu amigo e minha amiga, há pessoas que são enviadas a você, que são como ángeles. Não despreze essas pessoas que sempre estão aí tocando tu porta. Aferre-se a Deus, aferre-se a Deus, aferre-se a Deus. Estes somos nós outros, porque somos ángeles, somos enviados por Deus para ajudar-lhe a você. Minha amiga e minha amiga, todos nós outros temos um chamado, mas quando não valoramos isto, escute-me bem, Deus utiliza outra pessoa. Deus agora ha chegado em um lugar chamado Illinois, Chicago, Illinois. Este é o momento de que as pessoas de aí aceitem al pastor e se aferrem a Deus, porque se tarda muito para decidir em onde, como vou a quedar-me, não sei se está correto. Um exemplo, não sei se esta igreja, ou que sei eu, a outra. O tempo passa e o ángel vai escorrer a outra pessoa. Por favor, eu me despido de vocês nesta manhã, dizendo-lhe a vocês: léalo bem, Hechos 10, 18 hasta el 23. Tome sua decisão de seguir a Deus. Tome sua decisão de unir-se a nós outros e ser um servo de Deus. De isso se trata os últimos domingos del ano 2015. Estamos em uma novena. 9 domingos representa o número 9, novena deriva de 9.
9 domingos queimando incenso, para que el año 2016 entremos em la presença de Deus. Assim que não perda seu tempo, não botes sua oportunidade, porque quem te está chamando é o Espírito Santo. Deus me los bendiga a todos ustedes. Será hasta lunes com o mensaje para su coração.